No reino de Auralis, a vida se desenrolava em um ritmo vibrante e caótico. 3 locais eram essenciais para a trama que se desenvolvia. A Vila do Leste, uma comunidade próspera, ficava a 3 dias de caminhada ao norte do castelo de Eudória. Aldeãos se reuniam em barracas coloridas, vendendo artesanato e produtos frescos. Mais ao sul, às margens do Lago do Crepúsculo, havia a Floresta Sombria, um lugar temido por muitos. Diziam que seres antigos habitavam suas sombras. A magia em Auralis era um legado raro, passado de geração para geração. Somente os Alfas, a elite do reino, possuíam poderes verdadeiros. Eles podiam controlar a natureza, invocar chamas ou manipular o tempo. Contudo, esses dons vinham com custos severos. Cada feitiço exigia algo em troca. Lembranças, sentimentos, era uma troca dolorosa, fazendo os Alfas hesitarem antes de utilizar seus poderes. Socialmente, Auralis era uma tapeçaria complexa. A hierarquia era rígida. Alfas no topo, seguidos pelos betas, que cumpriam funções essenciais, e os ômicos, as camadas mais baixas da sociedade. Ômicos eram os trabalhadores, e entre eles estava Lyra, uma jovem que acreditava que seu lugar era na cozinha do castelo. Seu coração pulsava forte sempre que ela se lembrava do momento em que foi contratada. Trazer vida aos pratos servidos nas grandes festas reais era um sonho que se tornara realidade. A vida na cozinha era um turbilhão de aromas e risadas. A camaradagem ali era inquebrantável. As cozinheiras compartilhavam segredos antigos e receitas herdadas. O cheiro de especiarias pairava no ar, misturando-se a risadas alegres. Mas Lyra guardava um segredo que não podia revelar. O passado de sua família sempre fora envolto em mistério. Ela não sabia quem era seu verdadeiro pai, uma ausência que a consumia em silêncio. Os dias se esvaíam e Lyra trabalhava incansavelmente. Ela adorava observar os Alfas em sua majestade. Vestidos com capricho, cada movimento deles emanava poder. As festas no castelo eram esplêndidas. Músicos encantavam a todos. Pratos maravilhosos eram servidos. Porém, Lyra sabia que, em meio à felicidade, havia uma sombra. Os Alfas enfrentavam pressões inimagináveis para manter sua posição. Para eles, a lealdade era tudo. Sacrificavam-se uns pelos outros, muitas vezes sem considerar o custo. Em uma dessas celebrações, o rei Alfa, majestoso e imponente, fez um discurso poderoso. Ele falou sobre a importância da união no reino. Um olhar intenso percorreu a sala ao mencionar a necessidade de fortalecer laços. Aquelas palavras ressoaram no coração de Lyra, mas um eco ressoava mais forte: a falta de sua identidade. O desejo de entender quem era, de pertencer, era quase insuportável. As noites eram preenchidas por histórias contadas ao redor da fogueira. Os habitantes da Vila do Leste sempre falavam sobre a bravura dos Alfas, mas também sobre suas fraquezas. A história do rei e sua família contava sobre antigos sacrifícios para proteger o reino, revelando que até mesmo os poderosos tinham medos. Lyra se perdia nesses relatos. Ela ansiava por um dia em que sua própria história se torceria em um enredo digno. Quando o tempo se passou, começavam os murmúrios sobre uma ameaça iminente. Um adversário desconhecido estava à espreita. As noites se tornaram mais longas e frias. O castelo, antes cheio de vida, agora carregava um peso. Lyra sentia a mudança no ar, como uma tempestade se aproximando. A lealdade dos Alfas seria testada, e seus corações se tornariam armaduras. Eles teriam que escolher entre proteger uns aos outros ou enfrentar seus próprios demônios. Certa noite, enquanto Lyra limpava uma panela na cozinha, ouviu conversas furtivas. Os Alfas estavam decidindo estratégias.
O que começou como uma simples fofoca se transformou em um mar de confusões. O reino estaria em perigo e as feridas do passado se abriram novamente. Lyra percebeu que seu próprio passado poderia ser a chave. A verdade sobre seu pai poderia ter mais a dizer do que ela imaginava. O som dos passos ecoou nas pedras frias do chão do castelo. Corações batendo mais rápido, os alfas preparavam-se para a luta. O enredo de lealdade e sacrifício se desdobrava diante deles. Lyra estava prestes a descobrir que, às vezes, o poder vai além dos dons mágicos. Era hora de enfrentar seus medos. Era hora de escolher seu caminho. Afinal, a verdadeira jornada apenas começava. O destino de Auralis não dependia apenas dos poderosos. Dependia também de Lyra. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica em que Lyra ouviu os alfas discutirem sobre a ameaça misteriosa. No coração do castelo de Eldória, uma nuvem densa de preocupação pairava sobre os corredores. Lyra, ainda na cozinha, sentia o peso do segredo que guardava. As notícias sobre ataques ao sul, nas proximidades da Vila do Leste, faziam seu coração acelerar. Agora, os alfas precisavam unir forças. Em um canto da cozinha, um objeto reluzente chamava da atenção de Lyra. Uma joia antiga, o símbolo central de Auralis, estava com ela desde sua entrada no castelo. Embora carregasse a aparência de um simples pingente, havia algo diferente. Ao toque, ela parecia vibrar, aquecia em sua mão, como se estivesse reagindo a alguma emoção latente. Lyra não sabia o que pensar disso, mas a sensação de que era mais significativa do que imaginava não a abandonava. Naquele dia, o rei Alfa e sua parceira, a rainha Lissandra, estavam visivelmente preocupados. O rei, com sua postura imponente, conversava em um tom suave, mas havia uma fraqueza em sua voz. Ele olhou nos olhos de Lissandra, buscando conforto. Se não fizermos algo em breve, temo que o pânico tome conta de Auralis, disse ele, seu olhar crispando-se em um misto de angústia e determinação. Lissandra, com os cabelos dourados brilhando sob a luz dos candelabros, respirou fundo. Temos de ser cautelosos, mas também incisivos. A lealdade que temos deve se estender a todos, não apenas à nossa família. O coração da rainha ardia com a necessidade de proteger seu povo, mas também lutava com medo de como isso mudaria sua relação com o rei. Sei que não é fácil, mas podemos enfrentar isso juntos. Não podemos permitir que essa situação nos divida. Lyra observava na penumbra, sentindo a conexão emocional entre eles, mas também uma distância. O amor entre o casal era ardente, mas as pressões externas os testavam. Lyra sentia saudade de simplesmente ser parte da comida que servia, sem a responsabilidade de um reino nas mãos. Naquela noite, quando a lua cheia iluminava a cozinha, Lyra decidiu que não podia mais ficar em segundo plano. Enquanto esfregava uma panela, resolveu que precisava descobrir a verdade sobre seu passado. A resposta poderia ser a chave para entender seu lugar no reino e talvez até ajudar os alfas a encontrarem uma solução para a ameaça que se aproximava. Na manhã seguinte, a tensão era palpável. Os alfas, convocando o apoio de outros reinos, começaram a se preparar para o que estava por vir. Lyra se aproximou da rainha. Majestade, peço que me deixe ajudar. Preciso saber mais sobre minha origem. Talvez essa verdade me dê força. A rainha olhou para ela, notando a determinação em seus olhos. Se você deseja conhecer a verdade, deve estar preparada para o que virá. Às vezes, o conhecimento é um fardo. Lyra assentiu, sentindo que estava finalmente se conectando com o reino de uma maneira mais profunda. Enquanto a preparação para o conflito prosseguia,
Um novo personagem foi introduzido nas reuniões dos alfas. Um homem robusto, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas, entrou na sala com passo firme. Seu nome era Eric, um antigo general de Auralis, que havia se afastado após uma derrota esmagadora. Voltei porque ouvi os rumores, disse ele em voz grave. Se não nos unirmos agora, perderemos tudo. A ameaça não é apenas um inimigo, é um espectro de desconfiança entre nós. Suas palavras cortavam o ar, instaurando um silêncio tenso. Ele tinha uma motivação própria, recuperar seu prestígio e provar que ainda era leal ao reino. Mas sua presença incitava preocupações sobre confiança. O rei e Lisandra se entreolharam. Era um momento crucial. Aceitar Eric poderia significar trair a confiança de outros líderes que abandonaram a causa. O dilema era profundo. A luta pela unidade entre os alfas exigia escolhas difíceis. Naquela mesma noite, Lyra se debruçou sobre os registros antigos da família, ansiando por uma resposta. Encontrou uma menção a um altar escondido na Floresta Sombria, onde segredos antigos poderiam ser revelados. O coração dela disparou. O que isso significava para o que ela buscava? Era o primeiro passo para descobrir sua verdadeira identidade, mas também significava se aventurar em um território perigoso. As estrelas brilhavam silenciosamente, enquanto Lyra, com o pingente ainda aquecendo em seu bolso, decidiu que partiria na calada da noite. Ela precisava encontrar a verdade, não apenas sobre si mesma, mas sobre o que ameaçava seu reino. No fundo, Lyra sabia que sua história estava entrelaçada com o destino de Auralis. Com determinação, Lyra se afastou do castelo sob a lua crescente. Enquanto caminhava em direção à Floresta Sombria, uma nova força pulsava dentro dela. O caminho poderia ser perigoso, mas as respostas a aguardavam. O que mais ela descobriria no coração da floresta? Cada passo levava Lyra mais perto de descobrir que o poder não residia apenas nos alfas, mas também na coragem de quem ousava enfrentar seus medos. E bem no fundo de sua alma, ela sabia que as revelações que se aproximavam mudariam tudo. 4 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eldória. A Floresta Sombria estava mais densa do que ela imaginava. As árvores se entrelaçavam, formando um teto natural que bloqueava boa parte da luz da lua. O silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento, mas o coração de Lyra pulsava forte, cheio de emoção e incerteza. O pingente quente em seu bolso parecia guiar seus passos, pulsando em resposta à energia do lugar. Enquanto Lyra adentrava a floresta, seu conflito interno se intensificava. Ela havia deixado para trás não só o castelo, mas também sua identidade distorcida. Em sua busca, sentia um medo profundo. E se o que encontrasse não fosse a resposta que esperava? O eco de seus passos era um lembrete constante de que estava sozinha, mas a determinação de descobrir quem ela realmente era a impulsionava. Nos últimos dias, no castelo, a tensão aumentava. O rei Alfa e a rainha Lissandra se isolavam, discutindo planos para proteger Auralis. Lisandra, com a preocupação visível em seu rosto, tentava confortar o rei. Nenhum plano é bom se não considerarmos a vida dos que amamos, Flavion. Precisamos dos betas e até dos ômicos ao nosso lado, disse ela, a voz trêmula. Flavion, por sua vez, olhou para ela. Estes são tempos difíceis, Lisandra. Confiança é um recurso raro. Eric representa um risco que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Ele hesitou, a frustração transbordando. Para ele, o desespero desses tempos exigia decisões rápidas, mas seu amor por Lisandra o tornava vulnerável. Se você me apoiar, poderei proteger o reino.
E se ele se voltar contra nós? Lisandra se aproximou, seu olhar penetrante. Você sabe que não podemos nos separar. Não agora. O poder dos alfas depende de nossa unidade. Ela estendeu a mão, envolvendo os dedos nos dele. Juntos, somos mais fortes. Não importa o que aconteça. Lyra. Em meio à floresta, sentia a distância que existia entre eles, semelhante à que havia entre ela e seu passado. A imagem de Flavion e Lisandra emergia em sua mente. Ela compreendeu que o amor poderia ser algo poderoso, mas também limitador. Seriam eles capazes de abdicar de sua posição para ligar-se aos mais fracos? Tal reflexão a fez hesitar, questionando se o reino realmente estava pronto para essa mudança. Adiante, um estalido interrompeu seus pensamentos. Lyra parou e, de repente, várias sombras se projetaram. Ela prendeu a respiração. Seres conhecidos por sua crueldade se aproximavam. Os seres da Floresta Sombria, cuja fama sobre punir invasores não era em vão. Mas uma luz suave emanou de seu pingente, fazendo com que as criaturas hesitassem. Era como se aquele símbolo tivesse um papel vital naquele momento, um aviso necessário. Enquanto Lyra recuava, ela notou que os seres olhavam para o pingente, confusos. No entanto, os olhos de um deles se fixaram nela. Você não pertence aqui, Ômica, rosnou a criatura com a voz arrepiante. Esta floresta é um santuário. Desesperada, Lyra se lembrou das histórias sobre a capacidade de enfrentar criaturas sombrias usando a luz interior. Em vez de deixar o medo tomar conta, levantou o pingente que emitia uma luz mais forte. Não vim para guerrear, mas para entender, disse ela, a voz firme. Eu procuro a verdade sobre mim mesma. As criaturas se entreolharam. Um deles, que se destacava por suas escamas brilhantes e olhos rubros, avançou poucos passos. A verdade é um fardo. Você está disposta a pagar o preço para conhecê-la? Questionou, sua voz ecoando nas árvores. Lyra sentiu um arrepio. O que isso significava? Ela hesitou, mas sua determinação falou mais alto. Sim, estou disposta. Enquanto um brilho envelopava Lyra e as criaturas se acercavam lentamente, no castelo, uma discussão fervia. Eric tentava convencer o rei e a rainha de que a união com os betas era essencial, mas o tom era cada vez mais tenso. Se não deixarmos de lado nossas divisões, não teremos nada quando a batalha se aproximar, afirmou gesticulando. Ele era um homem robusto, com cicatrizes profundas que contavam histórias de dor e perda. A determinação era evidente em seu olhar, mas havia uma tristeza ali, um desejo de redenção. E se a traição vier da sua própria equipe? Flavion retrucou, suas palavras carregadas de desconfiança. Como posso garantir no meio de tudo isso que você ainda deseja o nosso bem? Eu voltei para defender Auralis, não para jogá-lo nas chamas. Eric desafiou, mantendo a postura. Se houvesse alguma alternativa, eu não estaria aqui agora. A matemática estava mudando. À medida que os alfas debatiam, Lyra se encontrava em um ponto de virada. A atmosfera ao seu redor pulsava com a energia do pingente. Ela percebeu que talvez sua descoberta sobre seu passado pudesse ser a chave para unir os reinos. Na Floresta Sombria, um uivo distante ecoou, indicando que ainda havia perigo por perto. Lyra então percebeu que a verdade que queria descobrir poderia afetar não apenas a ela, mas a todos em Auralis. Uma explosão de coragem invadiu seu ser. Ela não apenas lutava por si mesma, mas pelo destino do reino. Com isso, o pingente começou a brilhar intensamente, iluminando a escuridão. As criaturas hesitaram e, por um momento, até mesmo Lyra sentiu força emergindo dentro dela. A luz não apenas a aquecia, ela era a manifestação do que estava prestes a acontecer.
O medo e a dor do passado estavam mais vivos do que nunca, mas estavam a caminho de se desfazer. Os sussurros da floresta se tornaram um chamado para seguir em frente. Lyra estava pronta para descobrir não só quem era, mas qual era seu papel em algo muito maior. O desafio se tornava cada vez mais complexo e emaranhado, assim como seu destino. E com isso, uma certeza ficou clara. Chegar à verdade exigiria coragem, resistência e possivelmente um sacrifício. Com um último olhar para as sombras dançantes ao seu redor, Lyra subiu a voz e disse: "Estou pronta para enfrentar o que vier. O destino de Auralis depende de nós." E assim, um novo capítulo em sua jornada se iniciava, sem temor do que a aguardava nas profundezas da floresta. 4 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eldória. Ela estava agora no coração da floresta sombria. As árvores eram altas e seus troncos retorcidos formavam um labirinto natural. O silêncio era denso, denso como a ansiedade que pairava em seu peito. O pingente ainda estava aquecido em seu bolso, pulsando suavemente, como se estivesse conectado a algo maior e mais profundo. O brilho aumentava às vezes, iluminando as sombras ao seu redor, e isso dava a ela uma sensação de que estava sendo guiada. Enquanto caminhava, havia um peso em seu coração. A busca por sua identidade era uma jornada repleta de incertezas, e o medo de descobrir a verdade que poderia mudar tudo a fazia hesitar. O que aconteceria se o que encontrasse não correspondesse às suas esperanças? Em sua mente, as figuras do rei Flavion e da rainha Lysandra surgiam, envolvidos em suas próprias lutas, seus laços sendo testados pela tensão que dominava as conversas no castelo. Essas preocupações pessoais se misturavam com a responsabilidade que sentia em saber que a segurança de Auralis dependia de sua coragem. Enquanto isso, no castelo, a discussão entre Flavion e Eric tornava-se cada vez mais acalorada. O antigo general, um homem robusto de cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam suas histórias de batalhas passadas, não estava ali apenas por lealdade. Ele buscava redenção, um propósito que lhe havia sido tirado após sua última derrota. Se não unirmos nossas forças agora, não teremos o que proteger depois, Eric proclamou, batendo a mão na mesa. Havia uma chama de determinação em seus olhos. E você sabe que precisamos de todos. Não apenas da elite dos alfas. Flavion cruzou os braços, o olhar vazio de confiança. E se você estiver mentindo? E se suas intenções forem traiçoeiras? E se não tivermos escolhas para derrubar nossos preconceitos e medos? Você pode perder mais do que imagina. Eric retrucou, sua voz áspera transbordando entusiasmo. Sem perceber, Ronaldo, um beta da corte, se aproximou, ouvindo tudo em silêncio. Ele não tinha intenção de se envolver, mas comprimia em seu peito um desejo de ver os alfas se reunirem mais vibrantes. Lysandra, que acompanhava a conversa do lado de fora da sala, sentia a tensão entre seu esposo e o general. Ela se aproximou, seus passos compartilhando uma força silenciosa. Qualquer um pode perceber que a desesperança é sua inimiga agora, Flavion. Precisamos nos unir aos betas e ao povo, não só aos alfas, para fortalecer nossa posição. O que você tem a perder? Flavion olhou para ela e em seu olhar havia um misto de segurança e dúvida. Mas será que confiar em Eric não é uma traição em si? Ele hesitou, seu orgulho doía mais que a dor de perder o reino. É o nosso amor que nos mantém firmes, Flavion. Precisamos abrir nosso coração. Estendeu a mão, tocando suavemente a dele. Se não confiarmos um no outro, nunca teremos a força que precisamos. O coração de Flavion se aqueceu.
Ele soube que a verdade de Lisandra poderia mudar tudo. Se ele se abrisse para o que ela oferecia, também poderia encontrar o caminho para um novo começo. No entanto, o cisma que existia em sua mente não o deixava. O desafio de unir os alfas e os betas e reconhecer sua vulnerabilidade era um risco que exigia mais do que palavras. Lyra, ao mesmo tempo, enfrentava suas sombras. Ela respirou fundo e fixou o olhar no caminho à sua frente. Desde que decidiu enfrentar seus medos, sua determinação crescia. Ela não estava apenas buscando sua identidade, mas lutando por um lugar no futuro de Auralis. E houve um momento em que sentiu que o pingente disfarçado em seu bolso pulsava mais forte. Essa energia parecia não apenas dela, mas realizando uma conexão com algo maior na floresta. De repente, uma figura emergiu das sombras, um ser envolto em névoa. Com pele escamosa e olhos que brilhavam como estrelas, a criatura a encarou. "Você veio, Ômica. O que busca é perigoso", disse ela, sua voz ecoando pelo espaço. "A verdade que procura vem com veneno. Você pode não voltar mais de sua jornada." Lyra sentiu um frio na espinha. Contudo, a voz do ser era ao mesmo tempo imponente e convidativa. Em um momento de clareza, ela decidiu que não se afastaria de seu caminho. "Estou disposta a enfrentar o que vier. O destino de Auralis depende de mim." Essa afirmação irrompeu de seu interior, e o brilho do pingente intensificou-se, emitindo uma luz que começou a iluminar a névoa ao seu redor. A criatura hesitou, seus olhos desvendando o que Lyra sentia. Só os que conseguem abrir seus corações ao sacrifício conseguem conhecer a verdade. Com o movimento, a figura recuou, gesticulando para que Lyra a seguisse para o que parecia ser o centro da floresta. Enquanto isso, a tensão no castelo estava em ebulição. A desconfiança crescia entre os alfas e aqueles que já haviam se afastado. Lisandra tomou a dianteira, cercada por vários betas, ciente que eles eram a chave para a sobrevivência na crise iminente. "Precisamos solicitar a ajuda de todos. Se não mostrarmos que todos são parte do reino, Auralis não suportará a próxima tempestade." Os homens e mulheres ao redor sofreram um eco de emoção. Eles se viam entre uma grande tristeza e a esperança que amava seu lar. Lisandra não hesitou, chamando todos para uma reunião urgentemente. De volta à Floresta Sombria, Lyra continuou caminhando, aproveitando a energia que emanava do pingente. Um calor fresco começou a tocar sua pele, irradiando confiança e força. "Estou pronta para enfrentar as consequências da minha busca", pensou, enquanto o sussurro da floresta parecia confirmar sua decisão. Através de cada passo, ela se conectava com o que a cercava. Essa energia não era apenas resposta ao seu desejo por verdade, mas um elo físico e emocional com Auralis. A jornada não era apenas sobre descobrir quem era, mas sobre entender seu papel na luta pelo futuro do reino. Quando finalmente chegaram ao centro da floresta, uma visão mágica se desdobrou. Um altar coberto por flores crepusculares emanava uma luz suave. O lugar parecia pulsar com a mesma energia que o pingente. "Essa é a sua verdade. Aceite, e você poderá alterar seu destino e o de Auralis", murmurou o ser escamoso. Lyra respirou fundo, seus sentimentos de incerteza e medos transformando-se em um desejo inabalável de provar seu valor. Ela já afastou os pensamentos que não ajudavam e finalmente tomou a decisão que alteraria tudo. As estrelas acima pareciam guiar suas ações, e Lyra se preparou para o que viria. Cada batida de seu coração refletia o chamado do reino, ecoando na escuridão. E agora era hora de abrir seu coração para o desconhecido. As revelações não virão sem um custo.
Mas cada passo adiante tinha o peso do não retorno. Com um brilho intenso do pingente iluminando o altar, Lyra estava prestes a emergir mais forte e mais conectada do que jamais poderia imaginar. E a jornada para Auralis estava apenas começando. 4 dias se passaram desde que Lyra deixou a distância segura do castelo de Eldória. Agora, ela se encontrava no coração da Floresta Sombria, cercada por árvores altas e troncos retorcidos que bloqueavam a luz da lua. A atmosfera era densa, quase palpável, como a ansiedade que pulsava em seu peito. O pingente que ela levava em seu bolso irradiava calor, vibrando a cada passo que dava. Parecia guiá-la para o que estivesse por vir, prometendo a verdade que tanto buscava. Enquanto isso, dentro dos muros do castelo, a situação se tornava insustentável. Flavion, o rei Alfa e Lisandra, sua parceira, estavam cercados por uma crescente tensão. Em uma sala iluminada por tochas, o tom de suas vozes subia. Sinto que Eric não é confiável, mesmo com suas promessas. Flavion protestou, sua expressão endurecida. Traições estão se multiplicando ao nosso redor. Lisandra, observando o homem que amava, percebeu o peso que essa preocupação trazia. Amor, precisamos de Eric e dos Betas. A união é nossa única chance. Respondeu, seu olhar refletindo uma determinação suave. Devemos abrir nossos corações para os que precisam de nós, mesmo que isso signifique arriscar nossa própria segurança. Flavion hesitou. Ele olhou para Lisandra e, por um momento, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Estou disposto a lutar por nós, mas e se essa decisão nos levar à desgraça? Seus medos se misturavam com a esperança. Ele não queria perder Lisandra, e a ideia de falhar a deixava em pânico. Temos outros desafios, Flavion, Lisandra enfatizou, segurando a mão dele. O pânico se espalha entre nosso povo. Eles precisam de líderes inabaláveis, que podem mostrar empatia, não só poder. O toque dela aquecia seu coração, quebrando as barreiras que ele tentava erguer. Ambos estavam em uma dança delicada de vulnerabilidade. Enquanto isso, no âmago da floresta, Lyra avançava com resoluta coragem. Embora saiba que estava sozinha, a sensação de força que irradiava do pingente parecia pulsar em seu coração. Cada passo a aproximava da verdade que desejava descobrir. Quando finalmente chegou a um altar coberto por flores luminescentes, a criatura escamosa que a havia guiado emergiu das sombras. Você está aqui, Ômica. A verdade não tem reticências. O que está disposta a perder? Estou disposta a tudo, Lyra afirmou com determinação. As palavras deixaram seus lábios como uma promessa. Com isso, o pingente começou a brilhar intensamente. As vidas em Auralis dependem da coragem que eu provocar, completou. A luz se intensificou e uma onda de energia percorreu seu corpo, como se o reino estivesse ouvindo seu clamor. A criatura escamosa hesitou, observando o brilho com olhos que pareciam refletir o universo. Então, que assim seja. Muitas sombras pesam sobre Auralis e você é parte delas, mesmo que não saiba. Com isso, Lyra sentiu um vazio em seu peito, como se a estrada para a verdade fosse cercada por obstáculos inesperados. Enquanto isso, de volta ao castelo, Eric, o antigo general, era um homem robusto, conhecido pelas cicatrizes em seu rosto que contavam histórias de batalhas. Ele tomava a frente da reunião entre alfas e betas, com a voz rouca e firme. Precisamos de todos aqui. Se formos divididos, vamos cair. Olhos o fitaram, um misto de desconfiança e esperança em seus semblantes. Não é só a elite que salva um reino, mas a união de todos seus habitantes. A discussão fervia.
Graças ao legado que trazia, Eric sentia que sua presença estava se transformando em um fardo. Com o retorno às responsabilidades que havia deixado, sua missão não era apenas salvar Auralis, mas também curar suas antigas feridas. O rei precisa escolher, ele insistiu, mostrando um lado mais vulnerável. Ele precisa ver que o medo nunca deve prevalecer sobre o amor. Lisandra se virou para Eric, notando em seus olhos a determinação de retribuir o que considerava um erro do passado. Se você realmente deseja dedicar-se a isso, então prove-nos, um a um. Todos precisam atender ao chamado para se unirem por Auralis, sugeriu. Era um apelo, não só para Eric, mas para todos que estavam presentes. Nesse instante, a tensão roeu o ar do castelo, enquanto os laços entre os personagens se metaforicamente torciam como cordas em um arco. Cada um enfrentava não apenas os medos do mundo externo, mas também as incertezas internas. O calor e amor que Flavion e Lisandra compartilhavam eram testados pelos conflitos sociais. No entanto, o dilema de Lyra não era menos complicado. Ela percebeu que sua busca estava atrelada ao destino de Auralis, mas o preço por essa verdade poderia ser alto. O altar, reluzente sob a luz da lua, continha segredos que poderiam transformar a estrutura da sociedade. O que os alfas temem em mim, talvez eu também tema, murmurou, hesitando enquanto o brilho do pingente aumentava. Com sua decisão, a criatura escamosa começou a se mover. Para entender seu poder, deve mergulhar nas brumas de sua própria existência. Aceite o que você não consegue ver, falou, gesticulando com a mão enquanto as flores ao redor pareciam brilhar intensamente. Enquanto a emoção crescia, Lyra tomou a decisão que mudaria tudo. Estou pronta para enfrentar o desconhecido. Ao pronunciar essas palavras, um novo reflexo percorreu o pingente, que agora pulsava em uma mudança sutil. Sua cor fluiu do dourado para um azul profundo. Com isso, Lyra sentiu que a clareza sobre sua própria história estava emergindo. Mesmo que as respostas fossem cercadas de sombras, o destino de Auralis dependia não apenas deles, mas também da coragem de cada personagem testemunhar seus medos e abraçar a vulnerabilidade. E enquanto o perigo se acumulava nas bordas da floresta, com o conhecimento se escondendo sob as folhas coloridas, a jornada por um entendimento mais profundo apenas começava. A cada passo adiante, era a sua determinação que desafiaria e, possivelmente, transformaria não só a si mesma, mas todo o reino. Como um eco de suas promessas silenciosas, a luz do pingente começou a brilhar ainda mais intensamente, iluminando não apenas o altar, mas a alma de Lyra. E ao longo de sua jornada, revelações surgiriam, mudando não apenas seu destino, mas tudo ao seu redor. E naquele momento, ela sabia que o próximo passo exigiria mais do que coragem. Exigiria um sacrifício que estaria disposto a fazer. 5 dias se passaram desde que Lyra deixara o castelo de Eldória, imersa na floresta sombria. A bruma ainda envolvia as árvores como um manto, mas seu coração pulsava mais forte a cada passo que dava, sentindo o calor do pingente em seu bolso. Ele brilhava intensamente, como se soubesse que a verdade estava mais próxima. Ao avistar um claro à sua frente, Lyra percebeu que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto isso, no castelo, a tensão crescia entre Flavion, o rei Alfa e Lisandra. As conversas sobre Eric e o futuro de Auralis explodiam. Como você pode confiar em alguém que deixou o reino em sua pior hora? Flavion argumentou, cerrando os punhos. O estresse se acumulava em seu ser. Ele sabia que estava lutando contra a maré de sentimentos e inseguranças.
Lisandra, por sua vez, sentia que precisava equilibrar a razão e a crença em um futuro melhor. Precisamos de Eric. Ele pode trazer a experiência que precisamos, amor. A recusa em recebê-lo só aumentará as divisões entre nós, ela declarou, seu tom cheio de determinação. E se ele se voltar contra nós de novo? Flavion questionou, indeciso. Ele olhou nos olhos dela, buscando conforto. As falhas do passado o atormentavam. A cada escolha, corro o risco de perder você. As emoções de Lisandra ganhavam força. Juntos somos mais fortes. Precisamos confiar que nossos laços são feitos para resistir, mesmo quando o mundo ao nosso redor não faz sentido. Ela. Então se aproximou, segurou seu queixo e o olhou nos olhos. As feridas da confiança não podem ser curadas se não as abordarmos. A vulnerabilidade que partilhavam era palpável, e ali, em meio a um reino em apuros, os dois encontraram um momento significativo. Flavion assentiu, o amor dele por ela sendo um lembrete da esperança que ainda existia. Mas enquanto o casal estabelecia esse vínculo, Lyra, na floresta, se via paralisada diante do altar que pulsava com a energia do pingente. «Venha, Ômica», disse a criatura escamosa, fazendo Lyra se mover novamente. «Você teme o que poderá descobrir, mas a verdade, mesmo dura, é o primeiro passo para a sua transformação». As palavras da criatura ecoaram, ressoando nas profundezas do ser dela. «Estou pronta para conhecer a verdade», Lyra afirmou. A criatura parecia avaliar sua determinação, os olhos brilhantes refletindo a luz do pingente. Porém, algo no ar começava a mudar. Um leve tremor percorreu o solo, trazendo uma sensação de instabilidade. Enquanto isso, a tensão no castelo aumentava. Eric defendia ardorosamente sua inclusão no conselho. Precisamos agir em união. Nossa nação não sobreviverá se continuarmos divididos. Já vemos a dor entre os ômicos. Eles também são parte da nossa luta. Ele exclamou, sua voz carregada de frustração. O antigo general não apenas buscava redenção, mas desejava reconstruir a confiança no reino. A sala estava cheia de murmúrios de desconfiança, alguns alfas balançando a cabeça. Flavion respirou fundo e decidiu que precisava intervir. Eric, você tem o peso das suas ações passadas em seus ombros. Dizer que podemos simplesmente perdoar e esquecer é simplificar demais a realidade. Isso requer ação, não apenas palavras eloquentes. Enquanto isso, a conexão emocional entre Flavion e Lysandra era testada. Eles sentiram o calor do amor, mas também o peso do medo. Não podemos esquecer que a unidade deve se basear na verdade. E se Eric decepcioná-lo novamente? Lysandra sussurrou, sua voz tremendo com a incerteza. Às vezes a coragem está em acreditar, mesmo quando não se tem certeza. Flavion respondeu, olhando-a com sinceridade. Vou tentar por nós e por Auralis. Ele segurou a mão dela firmemente, mostrando que não estava disposto a se afastar dela. Lyra, por sua vez, estava em um dilema. Ao se aproximar do altar, uma brisa fria soprou, cobrindo-a numa camada de incertezas. A criatura escamosa observou. Você chegou ao ápice de sua jornada. O que você está disposta a sacrificar para descobrir seu verdadeiro legado? Estou disposta a enfrentar o que for preciso, Lyra respondeu, o coração acelerando. Mas, se a verdade for muito pesada, como suportarei o que encontrarei? Assim que as palavras deixaram sua boca, uma luz intensa irrompeu do pingente, quase como uma resposta à sua dúvida. A criatura fez um gesto. E imediatamente a luz se transformou em uma visão conturbada. Lyra viu imagens de seu passado, de sombras dançando em torno de uma criança pequena em uma cozinha. Era uma cena familiar,
mas uma figura masculina, obscura, observava à distância, seu rosto indistinto, mas marcado por uma tristeza profunda. O que isso significa? Lyra perguntou confusa. Ela percebeu que a verdade poderia muito mais do que esperava. Enquanto tentava montar as peças, uma explosão de energia percorreu a floresta, cortando o ar nítido como um grito de socorro. O chão estremecia e a névoa espessa começou a se dispersar para revelar uma horda de seres que se aproximavam rapidamente. "Ômica, e agora?" A criatura escamosa murmurou, recuando. "Você pode ter que lutar pelo que veio buscar." Lyra olhou para a criatura, seu coração disparando. Havia um novo além que a esperava, e a força do pingente pulsava mais intensamente, como se quisesse guiá-la. De volta ao castelo, a cena ainda fervia entre os alfas. Flavion e Lysandra estavam em meio a uma tempestade de emoções após uma intensa discussão. "Eu só quero proteger o que temos. Isso envolve tanto a nossa união pessoal quanto a união do reino." Flavion desabafou, sua voz cheia de seriedade. "E se sacrificar conseguir isso? Podemos de fato perder tudo se não nos unirmos." Lysandra respondeu, absorvendo a tensão no ar. O espaço entre eles parecia encolher, enquanto olhavam um para o outro, um reflexo das lutas emocionais que todo o reino enfrentava. A decisão de Lyra seria crucial para eles, e o momento culminante estava se desenhando. Com um grito de determinação, Lyra ergueu o pingente, um reflexo de força preenchendo cada fibra de seu ser. Ela mostrou a coragem que agora pulsava dentro dela. "Não tenho medo mais", ela declarou. O brilho do pingente tornou-se um farol, chamando todos ao seu redor. A tempestade na floresta intensificou-se e a visão da dor de sua história se fundiu à grandeza da força que a sustentava. No coração da batalha, Lyra estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas qual era seu papel em Auralis. E ao mesmo tempo, no castelo, Flavion e Lysandra se preparavam para as consequências de suas escolhas. A jornada de Lyra, suas ansiedades e o amor que a cercava, tudo convergia em um único ponto. A verdadeira luta estava apenas começando. As sombras que se aproximavam da floresta seriam desafiadas, e a coragem, através das vulnerabilidades, iluminaria o caminho para todos ao seu redor. 5 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eldória, imersa na floresta sombria. A bruma ainda envolvia as árvores como um manto, mas seu coração pulsava mais forte a cada passo que dava, sentindo o calor do pingente em seu bolso. Ele brilhava intensamente, como se soubesse que a verdade estava mais próxima. Ao avistar um claro à sua frente, Lyra percebeu que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto isso, no castelo, a tensão crescia entre Flavion, o rei Alfa, e Lysandra, sua parceira. As conversas sobre o retorno de Eric e o futuro de Auralis explodiam. "Como você pode confiar em alguém que deixou o reino em sua pior hora?" Flavion questionou, sua expressão endurecida. O estresse se acumulava em seu ser, uma luta interna entre orgulho e necessidade. Lysandra, por sua vez, sentia que precisava equilibrar a razão e a crença em um futuro melhor. "Precisamos de Eric. Ele pode trazer a experiência que precisamos, amor. A recusa em recebê-lo só aumentará as divisões entre nós", declarou, seu tom cheio de determinação. O desgaste emocional era evidente, mas a insegurança de Flavion estava claro em seus olhos. "E se ele se voltar contra nós de novo?" Flavion questionou, indeciso. Ele olhou nos olhos dela, buscando conforto. O peso do passado o atormentava. O ciclo de desconfiança se alimentava a cada momento. Lysandra percebeu que precisava ser vulnerável. "Flavion,
Eu não quero perder você. Você é tudo que eu tenho de bom neste reino. A sinceridade da rainha emocionou o rei. A conexão entre eles crescia em meio à tumultuada conversa. Se eu abrir meu coração, você me decepcionará novamente. Flavion desafiou, mas no olhar dela encontrou a resposta que buscava. Precisamos confiar que nossos laços são feitos para resistir, mesmo quando o mundo não faz sentido, respondeu Lisandra, segurando suas mãos com firmeza. O amor que compartilharam se intensificou e as tensões externas pareciam se dissipar por um momento. De volta à floresta sombria, Lyra se dirigia ao altar que pulsava com a energia do pingente. Com a respiração entrecortada, sentiu a presença da criatura escamosa. Você chegou ao ápice de sua jornada. O que você está disposta a sacrificar para descobrir seu verdadeiro legado? A pergunta ecoou em sua mente, mergulhando-a em um mar de dúvidas. Estou disposta a enfrentar o que vier, respondeu Lyra com determinação, mas a voz tremeu. E se a verdade for muito pesada? Como suportarei o que encontrarei? Sua hesitação era palpável. O temor do desconhecido pesava em seu coração. À medida que as palavras deixaram seus lábios, uma luz intensa irrompeu do pingente, como uma resposta à sua dúvida. A criatura escamosa a observou, seus olhos brilhantes refletindo a luz. Você deve se preparar. O que descobrirá poderá mudar tudo. Na mesma hora, um tremor percorreu a floresta e as árvores começaram a se mover como se estivessem vivas. Lyra olhou assustada para a criatura, suas expressões preocupadas refletindo a intensidade do que estava vindo. O perigo se aproxima, disse a criatura, recuando para se proteger. Do lado de fora, a atmosfera do castelo já estava em frangalhos, com discussões fervilhantes entre alfas e betas. Eric, o robusto general, lutava para ganhar a confiança deles. Se não nos unirmos agora, não teremos nada que defender, exclamou, batendo a mão na mesa. Ele trazia as cicatrizes do passado e as frustrações que sua reputação gerava, mas ele estava ali por uma única razão: recuperar o que havia perdido. O clima ardente entre os líderes estava carregado de tensão. O povo fora destes muros está sofrendo. Precisamos mostrar que somos mais do que apenas alfas, Eric insistiu. Ouvindo a insistência, Flavion decidiu intervir. Eric, você carrega o peso das suas ações passadas. Dizer que podemos simplesmente perdoar e esquecer é simplificar demais, respondeu Flavion, sua voz firme. A confiança em Eric era um tema delicado e ele estava bem ciente disso. Enquanto isso, Lyra estava frente ao altar. O pingente começou a pulsar novamente, um chamado que parecia vir de dentro dela. Estou pronta para enfrentar a verdade, Lyra declarou, levantando o pingente. Agora brilhando com uma intensidade deslumbrante. A luz emitida parecia se conectar com a floresta, reacendendo algo profundo e ancestral. Então vá, Ômica. A verdade está próxima, mas será um teste de sua coragem, disse a criatura. A bruma à sua volta se dissipou, revelando uma visão grandiosa e perturbadora. Imagens de seu passado começaram a se formar diante dela, conectando memórias que a levaram a este momento decisivo. Em contraste, a disputa entre os alfas e Eric continuava. Precisamos incorporar todos os que defendem a Auralis. Não é uma questão de status. Eric gritou, o desespero transparecendo. A frustração crescia e as vozes se sobrepunham, levando a um ponto que poderia romper ainda mais a frágil união. E se sacrificar conseguir isso, poder preencher nosso futuro? Lisandra interveio. Sua voz firme enquanto expelia o medo acumulado. As paredes do castelo vibravam com a tensão emocional e todos sentiram que estavam à beira da revelação.
Na floresta sombria, o altar estava agora totalmente iluminado e a energia crescia ao redor de Lyra. Ela estava cercada pelas visões de seu passado e pelo peso de seu futuro. O que você revelar pode mudar tudo. Você está pronta para esse conhecimento? A criatura escamosa a desafiou. Lyra respirou fundo e olhou para o altar, pronta para encarar o que estava prestes a ser revelado. Estou disposta a lutar pela verdade e por Auralis. E assim, o destino a aguardava, pulsando na interseção entre o sonho e a realidade. As respostas que tanto buscava combinavam-se com os anseios de um reino à beira da destruição. O laço entre Flavion e Lysandra se aprofundava a cada instante, assim como a ligação entre Lyra e sua verdadeira identidade. A floresta guardava segredos, e o amor, tanto em Eldoria quanto na floresta, estava prestes a ser testado de maneiras que ninguém poderia imaginar. 6 dias se passaram desde a partida de Lyra do castelo de Eldória. Ela havia avançado adentrando mais a floresta sombria, envolta por uma névoa que parecia viva. O pingente, agora pulsando em um azul vibrante, aquecia em seu bolso, respondendo à energia do lugar. A pressão no ar havia aumentado e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer a seguia a cada passo. Enquanto isso, no castelo, o clima estava ainda mais tenso. O rei Flavion e a rainha Lysandra se reuniam com Eric e outros líderes. As paredes carregavam o eco de vozes exaltadas. Precisamos definir uma estratégia. Eric exclamou com seu tom grave. A ameaça está se aproximando e cada segundo conta. Flavion se manteve de braços cruzados, a preocupação visível em seu semblante. Eric, sua falta de consideração sobre o que aconteceu no passado ainda pesa. Não podemos arriscar a segurança do reino mais uma vez. Havia um tom de amargura nas suas palavras, evidenciando a insegurança que o cercava. Lysandra, percebendo a tensão crescente, interveio. Amor, precisamos ver além das dores do passado. A segurança de Auralis depende de unirmos forças, não desperdiçarmos tempo em desavenças. Seu olhar firme em Flavion transmitia a urgência do momento. Ela estava ciente das feridas que cicatrizavam, mas também da necessidade de curar essas feridas. A confiança que eram filhos herdeiros de suas decisões poderia mudar a trama que os cercava. Você não entende, Lysandra. Ele me traiu no momento mais crítico. Flavion explodiu, sua voz ressoando através do salão. As palavras cortaram o ar e um silêncio pesado se instaurou. Lysandra respirou fundo, lutando contra a frustração que lhe subia à garganta. O desejo de compreensão e conexão com seu esposo estava prestes a se esvair. Eu entendo mais do que você imagina, respondeu, sua voz agora mais suave. Ela se aproximou dele, tentando fazer com que olhasse em seus olhos. Mas devemos nos unir para que possamos realmente promover a paz. Podemos ter esperanças em meio ao caos. Nesse momento, um lampejo de vulnerabilidade cruzou os olhos de Flavion, e ele hesitou. Enquanto a cena no castelo fervilhava, Lyra finalmente chegou ao claro em sua jornada. O altar em frente a ela parecia pulsar, irradiando uma luz intensa. A criatura escamosa, que a havia guiado até ali, observava com uma mistura de apreensão e expectativa. Você chegou ao seu ponto de viragem, Lyra. O que você está disposta a perder? A questão pairava no ar, carregada de implicações. Estou pronta para descobrir a verdade, mesmo que doa, respondeu Lyra com determinação. Sua voz era um raio de luz em meio à sombra da floresta. Ela ergueu o pingente, que agora brilhava mais intensamente, como se reconhecesse a coragem e a verdade em seu coração. No entanto, enquanto Lyra se preparava para seu próprio enfrentamento, um estrondo ecoou da floresta.
A terra tremeu sob seus pés. As árvores balançaram e a criatura, alarmada, entrou em posição defensiva. Eles vêm, sussurrou, os olhos arregalados com a súbita necessidade de ação. Prepare-se. De volta ao castelo, Flavion vacilou diante do diálogo. Ele sabia que havia algo mais profundo e sombrio se formando. As sombras de antigas traições e novas alianças estavam prestes a moldar seu destino. Ele olhou para Lysandra e Eric. É verdade que juntos podemos enfrentar esta ameaça, mas e se escolhermos errado? Eric, percebendo a hesitação do rei, não recuou. Se não nos unir, a divisão será fatal. O quanto você está disposto a arriscar, Flavion? A confiança é um caminho de mão dupla. Sua voz era firme e a ferocidade em suas palavras refletia a urgência da situação. Ele estava ali por causa da dor do passado que o levou a buscar redenção. A tensão aumentava. Precisamos de uma nova estratégia, uma forma de reacender a confiança, Lysandra acrescentou, agora mais centrada. Vamos juntos aos Ômicos, eles também são parte de Auralis. Flavion hesitou. A determinação de Lysandra começava a convencê-lo. Eles precisavam da unidade, e Eric poderia ser a chave para isso. Eu posso buscar apoio entre os betas, Eric ofereceu, dando um passo à frente. Um vislumbre de uma nova identidade em sua postura. Ele sabia que conquistar a confiança de Flavion era apenas o começo. O verdadeiro teste era reunir seu povo. Mas preciso de sua palavra de que você não agirá sozinho. Eu não prometo nada, Flavion respondeu, a desconfiança ainda pulsando em seu coração. Porém, a resolução em Lysandra era mais forte e iluminava o caminho do rei. Neste momento, eles estavam esticando os limites, desafiando as tradições que os haviam separado. Voltemos a Lyra. Ela estava a um passo do altar, o olhar fixo na luz pulsante. Com um gesto, a criatura escamosa passou a ser uma conexão verdadeira entre o passado e o presente. A verdade que você busca pode ser um peso. Você está disposta a sacrificar o que você é para se tornar o que deve ser? A pergunta a desafiava. Lyra então sentiu a culpa de tudo que a havia cercado até ali. A sombra da insegurança e das perdas a perpassava como uma névoa. Sim, eu estou disposta, Lyra exclamou, o coração disparando. Um brilho intenso emanou do pingente, uma explosão de luz que fez a floresta parecer viva ao seu redor. A transformação começava e as visões de seu passado surgiram. Figuras familiares dançavam diante dela e o som de risos preenchia o ar, tomando forma em memórias felizes. Mas à medida que a luz do pingente crescia, as risadas se tornavam distantes, as imagens se contorciam em sombras, a figura de um homem tornou-se clara. Pai? Lyra sussurrou. Naquele momento, um som ensurdecedor irrompeu e a sombra do homem se transformou em uma imagem terrível. Ataques, fogo, destruição. As memórias profissionais de seu passado se confundiam com o presente, revelando uma conexão com a dor que assolava o reino. O pingente estava ativo, iluminando segredos que foram ocultados. Lyra piscou, piscando contra as lágrimas. A verdade estava alinhada entre os espaços em branco que cercavam seu ser. Voltando ao castelo, Flavion finalmente olhou para Lysandra, sua expressão clara. Vamos buscar apoio juntos, entre os ômicos e betas. Nossa falha em confiar um no outro pode ser nossa ruína, disse ele com uma emoção crua. Sinto muito por duvidar de você. Não quero mais viver com medo. O amor deles tinha sido testado, mas agora se tornava um caminho de reconstrução. A unidade era necessária e eles se permitiram os abraços que, se repetissem, teriam muita significação.
Ambos finalmente estavam começando a respingar a esmola preciosa do amor, mesmo diante do desconhecido. Enquanto as decisões eram tomadas, a essência do pingente pulsava, correspondendo à nova determinação que crescia em Lyra e nos que a cercavam. E assim, a história estava prestes a girar em um novo enredo, um que testava não somente a valentia dos personagens, mas seus corações. No ápice do entendimento, Lyra estava prestes a descobrir que a luz e a escuridão dançavam constantemente a um compasso. Através da dor e da união, cada elemento presente demandava escolhas que poderiam definir o futuro de Auralis. E no meio do perigo que se aproximava, o clamor das sombras tornava-se um convite à transformação. A decisão do que enfrentar poderia mudar tudo, e com isso, a jornada apenas começava. 6 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eldória. Ela mergulhara cada vez mais na floresta sombria, cercada por árvores altas e nebulosas que pareciam absorver toda a luz. O pingente no seu bolso pulsava com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Agora, irradiava uma luz azul vibrante, aquecendo-a em momentos de incerteza e medo. Enquanto Lyra enfrentava seus próprios desafios no castelo, Flavion e Lisandra se reuniam com Eric e outros líderes. O clima estava tenso. "Precisamos de um plano", afirmou Eric, batendo a mão na mesa. "Os ataques têm se intensificado e cada segundo que perdemos é uma oportunidade para nosso inimigo se fortalecer." Flavion mantinha seus braços cruzados, a preocupação estampada no rosto. "Como você pode confiar em alguém que abandonou Auralis em um momento de crise?" A frustração saía em forma de palavras agudas, ferindo não apenas Eric, mas também a atmosfera da sala. Ele lutava para balancear seu orgulho e a necessidade de unir forças. Lisandra, percebendo a tensão crescente entre os homens, interveio. "Amor, agora não é hora de reabrir feridas do passado. Precisamos de todos os nossos aliados. Se Eric pode ajudar, devemos estar abertos a isso." Seu olhar penetrante encontrou os olhos do rei, buscando vulnerabilidade e entendimento. Flavion hesitou, o amor e a insegurança dançando dentro dele. "E se ele nos trair novamente?" A desconfiança transparecia em sua expressão. "É agora ou nunca, Flavion. Se não confiarmos um no outro, estamos fadados ao fracasso", respondeu Lisandra, sua voz carregada de determinação. Ela se inclinou para a frente, segurando a mão dele como se quisesse ancorá-lo naquela tempestade. "Precisamos nos unir em torno de um propósito maior." As emoções dos dois pareciam vibrar dentro do salão, suas diferenças e esperanças se entrelaçando como uma tapeçaria de lealdade e amor em meio ao caos. Flavion sentiu o peso de suas palavras, finalmente entendendo que as divisões poderiam custar mais do que estavam dispostos a pagar. "Você está certa", ele admitiu, a voz embargada de vulnerabilidade. Eu confio em você." Nesse momento, um novo personagem entrou na sala, uma mulher de cabelos grisalhos com um olhar decidido e intenso. As cicatrizes em seu rosto contavam histórias de batalhas passadas. "Sou Anne, uma das líderes em Vila do Leste", anunciou. "Vim oferecer ajuda. As notícias sobre os ataques estão se espalhando e o povo está apavorado. Precisamos garantir que todos se sintam seguros." Eric esboçou um sorriso. "Estamos alinhados em nossos propósitos, então. A força da unidade é a chave." Mas a expressão de Anne, sob a luta interna, também mostrava medo. "Pode ser um risco a ser tomado e as consequências podem ser severas", disse, sua preocupação transparecendo. Enquanto isso,
Lyra permanecia em frente ao altar, a criatura escamosa observando cada movimento dela. Descubra seu legado, Ômica. Sacrifique o que é necessário para desvelar a verdade que reside dentro de você, ela disse, com uma voz profunda. Os olhos da criatura brilhavam intensamente, revelando um imenso peso na responsabilidade que Lyra estava prestes a enfrentar. Estou disposta a lutar, Lyra declarou, sua coragem ofuscando o medo. Mas enquanto a luz pulsava, imagens de seu passado começaram a dançar à sua frente. A visão ficou turva, revelando enquanto o homem na sombra tomava forma. Lyra sentiu seu coração disparar. Reconhecendo-o de um jeito profundo, era seu pai, e a história que cercava a família dela se desdobrava em fragor silencioso. Sentimentos de alegria e dor entrelaçavam-se. No castelo, as discussões ferviam e o clima pesado na sala estava disposto a romper. Flavion, indeciso, questionou: como podemos unir os betas e ômicos ao nosso lado? Pode haver resistência. Os ecos do passado ressoavam fortemente em sua mente. Precisamos oferecer esperança. A voz de Aine era firme. Um compromisso em ajudar os ômicos. Eles também desejam uma Auralis segura. Se não os incluirmos, estaremos falhando com a sociedade e podemos perder a confiança deles. A divisão enfraquece nossa força. Durante essa conversa, Lyra viu um lampejo de sua infância, memórias de felicidade e união. Mas logo, a imagem do ataque ocupou seu pensamento novamente. O que aconteceu para nos separarmos? Lyra questionou a criatura escamosa, um medo por algo oculto crescendo. A verdade é um fardo que, se não tratado, trará consequências devastadoras, respondeu a criatura. Apenas aceitando quem você é, poderá entender a razão pela qual os poderes existem. Não é uma escolha, mas uma necessidade, mesmo em meio à dor. As palavras ecoaram como uma promessa e um aviso, impulsionando Lyra a confrontar não apenas seu passado, mas os perigos atuais que cercavam seu reino. Em meio a essa batalha interna e a tensão do castelo, Flavion finalmente fez uma proposta ousada. Se concordarmos em reunir forças, devemos fazer isso agora. Nossas divisões não devem nos enfraquecer neste momento crítico. Lysandra assentiu, seu olhar confiando plenamente nele. Aine também estava começando a entender a necessidade urgente de paz. Deixe-me ir até as vilas e trazer as vozes que precisam ser ouvidas. Juntas, seremos uma força ainda mais poderosa. O peso das responsabilidades estava começando a se dividir entre eles, e isso parecia despertar um novo propósito. A flor da tensão começou a se dispersar, dando espaço a um novo entendimento. As mãos se uniram, criando um círculo de compromisso mútuo. Enquanto todas as vozes de Auralis estavam prestes a ecoar, Lyra sentiu o peso do pingente intensificar, um chamado crescente que encorajava sua coragem. Entretanto, a sombra do ataque iminente sempre estava presente. Com um novo impulso, Flavion tomou coragem. Vamos mostrar a Auralis que nossos laços são mais fortes e que podemos enfrentar qualquer desafio que se aproxime. A energia da sala ficou mais vibrante com a conexão, e Lyra sabia que o tempo estava se esgotando. Enquanto as tropas se preparavam para partir, com Lyra enfrentando seu próprio caminho e enquanto as verdades eram reveladas no coração do conflito, um brado ensurdecedor ecoou pela floresta, o sinal de que o inimigo já se aproximava. Era um lembrete sinistro de que os desafios estavam apenas começando e que a jornada exigiria mais do que esperavam. Agora, mais do que nunca, eles precisavam se unir, não apenas como líderes, mas como um povo. Lyra sentiu a força do pingente aumentar, seu significado se intensificando.
O que ela estava prestes a descobrir poderia facilitar ou destruir a frágil aliança que eles estavam prestes a construir. E assim, o futuro de Auralis dependeu da coragem de cada um. Não apenas dos alfas, mas de todos os habitantes, e o próximo capítulo da história estava prestes a ser escrito com tinta de amor, dor e sacrifício. 6 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eudória, e agora ela estava mais profundamente imersa na Floresta Sombria. As árvores ao seu redor pareciam absorver toda a luz, e a névoa que cobria o chão tornava o ambiente ainda mais opressivo. O pingente em seu bolso pulsava em um azul vibrante, aquecendo-se a cada passo que dava. Seu brilho parecia ressoar com a urgência da sua jornada, como se quisesse guiá-la para essa verdade que estava prestes a revelar. Enquanto isso, no castelo, a tensão estava em ebulição. Flavion olhava inquieto para Eric, que se mantinha firme diante da mesa redonda. "Precisamos de um plano e precisamos dele agora", exigiu Eric, batendo a mão na superfície com um som que ecoou pela sala, chamando a atenção dos presentes. "Os ataques estão se intensificando. Cada segundo que perdemos é uma oportunidade para nossos inimigos se fortalecerem." Flavion cruzou os braços, seu semblante endurecido pela desconfiança. "Como posso confiar em alguém que abandonou Auralis em um momento de crise?" Sua frustração jorrava em palavras duras, expondo não apenas seu temor, mas também a ferida que ainda pulsava em seu seio. Eric sentiu a provocação de Flavion como um golpe. Sabia que as cicatrizes de seu passado ainda eram visíveis. "Eu não sou aquele homem. Estou aqui para ajudar, e se não me receberem, estaríamos todos perdidos." Lisandra, que ouvia a conversa atentamente, percebeu a tensão que ameaçava estourar e decidiu intervir. "Flavion, agora não é o momento de reabrir feridas. Precisamos de Eric. A unidade é a nossa única salvação." Seu olhar fixo no marido trazia um misto de determinação e tristeza. Ela sabia que o processo de cicatrização em um relacionamento exigia vulnerabilidade mútua. "E se ele nos trair novamente?" Flavion questionou, a insegurança visível em sua expressão. Tinha medo do que a confiança cega poderia custar, e esse medo começou a provocar uma divisão interna em suas convicções. Lisandra se aproximou dele, envolvendo suas mãos nas dele. "Precisamos abrir nossos corações. Isso é o que Auralis precisa agora." Ele sentiu a conexão, mas ao mesmo tempo a sombra do passado pesava em sua mente. O calor do toque dela era revigorante, lembrando-o do que estavam lutando para proteger. Enquanto os 3 líderes discutiam, Lyra prosseguia em frente ao altar no coração da Floresta Sombria. A criatura escamosa continuava a observá-la, seus olhos brilhando intensamente. "Você chegou ao momento decisivo, Lyra. O que está disposta a sacrificar para descobrir seu verdadeiro legado?" As palavras da criatura ecoaram na cabeça de Lyra, desafiando tudo o que sabia sobre si mesma. "Estou disposta a enfrentar a verdade, mesmo que doa." Lyra respondeu, a determinação crescendo dentro dela. Contemplou o altar e a luz do pingente, agora brilhante, parecia pulsar, criando uma conexão direta com seu coração. As sombras e memórias começaram a dançar diante de seus olhos, revelando flashes do passado. Ela viu um homem, símbolo de sua infância, sua figura envolta em uma aura de dor e confusão. Enquanto a imagem surgia, um eco de risos distantes atormentava seus pensamentos. Lyra não sabia, mas essas lembranças estavam se entrelaçadas com as decisões de seu presente, um lembrete do que havia perdido e do que ainda poderia recuperar. De volta ao castelo, Flavion, ainda em conflito, olhou para Lisandra.
seu olhar passando de dúvida a uma súbita clareza. Se devemos seguir esse caminho, então faremos isso juntos, afirmou, seu tom revelando um novo compromisso. Vou me reunir com os ômicos e betas, ouvir o que eles têm a dizer, Lisandra disse, com determinação em sua voz. Devemos restaurar a confiança do povo. Somente assim poderemos enfrentar a escuridão que se aproxima. Era uma declaração poderosa, e Flavion começou a ver o quadro maior, percebendo que a confiança e a união poderiam ser a resposta. Eric, observando o novo alinhamento, assentiu. Se todos nós trabalharmos juntos, podemos ressuscitar a esperança entre as pessoas que se sentem abandonadas. As palavras dele ressonavam, revelando uma centelha de otimismo no meio da tensão. Na floresta, a pressão aumentava. O pingente que Lyra carregava começou a brilhar com uma intensidade inimaginável, iluminando seu caminho. O que você deseja pode não ser simples de alcançar, mas pode se tornar uma âncora para Auralis, disse a criatura escamosa, desafiando-a a ir além do que era confortável. Eu aceito o desafio. Preciso encarar o que está escondido, mesmo que isso me custe tudo. Sua firmeza era clara e impetuosa, pronta para mergulhar na versão mais profunda de sua identidade. A criatura observou com aprovação. A verdade pode ser tanto uma luz quanto uma sombra. Esteja preparada para os dois lados. À medida que Lyra se aproximava do altar, a bruma ao seu redor começou a se dissipar, revelando um desfecho que se construía tanto em seu interior quanto ao seu redor, e as consequências de suas escolhas já estavam sendo costuradas. Enquanto a luz do pingente irradiava ainda mais, um tremor percorreu a floresta, levando a criatura a se afastar levemente. Lyra olhou para o céu quando 5 figuras sombrias emergiram entre as árvores, uma ambiguidade de ameaças que se aproximava. O atrito no ar era palpável. No castelo, Flavion e Lisandra estavam prontos para se dividir em grupos, cada um buscando conexões vitais que trancassem a aliança do reino. Mas a dúvida e a desconfiança eram existentes em todos os olhares e palavras. Cada um lutava contra a sombra que o seguia. Em um diálogo intenso, Lisandra falou sobre a necessidade de empatia entre todas as esferas de Auralis. O amor que sentiam um pelo outro estava se expandindo, forçando-os a enfrentar suas verdades. Flavion experimentou um impulso de força. Compreendeu que sua união era a esperança de Auralis, e com isso, a verdade sobre Lyra poderia ser a chave que se entalhavam. Enquanto a batalha do reino se aglutinava e Lyra se preparava para enfrentar seu destino, a escuridão se aproximava. Uma decisão crucial estava prestes a ser revelada para todos. O tempo estava se esgotando e Lyra, em meio à nebulosa floresta, estava pronta para descobrir seu verdadeiro papel. Não só como uma ômica, mas como uma heroína que poderia mudar os destinos de muitos. As apostas estavam crescendo e o peito de Lyra palpitava com a energia do pingente, pulsando a esperança de que, em meio a tantas sombras, poderia haver luz suficiente para todos os habitados de Auralis. O ciclo de amor, dor e coragem estava apenas começando a se formar e o próximo movimento poderia determinar o futuro do reino. 6 dias se passaram desde que Lyra deixou o castelo de Eldória. Agora, ela se encontrava em um claro no coração da floresta sombria. O pingente em seu bolso pulsava em um azul vibrante, aquecendo sua mão, como se estivesse respondendo à sua determinação. As árvores ao redor pareciam se inclinar para ela, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, no castelo, Flavion e Lisandra enfrentavam um momento crítico.
A tensão pairava no ar e a reunião com Eric e Anne estava prestes a atingir um ponto de ruptura. "Precisamos de um plano!" Eric exclamou, gesticulando com fervor. "Os ataques estão se intensificando. Não temos mais tempo para discutir o passado." Sua frustração era radical, mas também vinha de um lugar de proteção. Flavion, mantendo os braços cruzados, sentia o peso da desconfiança. Como posso confiar em quem abandonou o reino em um momento de crise? A amargura de sua voz ecoou pelo salão e a tensão carregava um estremecer profundo. Lisandra não hesitou em intervir. "Amor, precisamos deixar o passado para trás. O presente exige que unamos nossas forças." Ela se aproximou, segurando as mãos dele, transmitindo um calor que soava como um lembrete da paixão que compartilham. A conexão mútua que existia falava de esperanças compartilhadas e medos ocultos. E se ele nos trair de novo? Flavion se permitiu questionar, seu olhar tenso refletindo o dilema que enfrentava. "Eu não posso correr esse risco. E se você não correr o risco de unir o reino, o que vamos perder se não permitirmos que Eric e Anne nos ajudem?" A voz de Lisandra era suave, mas firme. "Devemos ouvir o povo. Eles sentem medo e abandono." Naquele instante, Flavion percebeu que as feridas que não foram curadas estavam lhe impedindo de seguir em frente. Ele sempre se sentiu responsável pela segurança do reino, mas a urgência no olhar de Lisandra o desafiou. "Talvez você esteja certa", murmurou ele, a insegurança lentamente se desvanecendo. "Vamos tentar." Nesse momento, Anne falou, trazendo uma nova energia à sala. "Os ômicos estão perdidos, assim como muitos betas. Se quisermos unir esse reino, devemos ouvir suas vozes e garantir que se sintam vistos. É a única forma de restabelecer a confiança." Com seu olhar firme e cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas, era evidente que ela tinha suas próprias razões para lutar. A tensão na sala começou a se dissipar e, lentamente, a determinação começou a crescer entre os líderes. Eles precisavam ser a força que os cidadãos necessitavam. Flavion olhou para Lisandra e, pela primeira vez em dias, viu a esperança refletida em seus olhos. "Vamos reunir nossos aliados e preparar um anúncio." Lyra, em sua jornada pela floresta, chamava a atenção da criatura escamosa. "Você chegou ao momento decisivo, Lyra. O que você está disposta a sacrificar para descobrir seu verdadeiro legado?" A pergunta ecoou na sua mente, testando sua determinação. "O que posso perder?" Lyra hesitou, mas a força de sua decisão começou a emergir. "Vou enfrentar a verdade, mesmo que seja dolorosa. Não posso salvar Auralis acomodando-me em incertezas." Com a voz firme, seu coração pulsava de coragem. O pingente, como se reconhecesse sua resolução, começou a brilhar com uma luz ainda mais intensa. As memórias de sua infância flutuaram diante dela, envolvendo-a em uma névoa de nostalgia. Ela viu sua família, seu pai, e a sombra do que antes era felicidade. A imagem de uma figura sombria se levantou no passado, alguém que a tinha deixado. Por que tudo isso aconteceu? Lyra questionou a criatura, um frio ao longo da espinha. Como posso lidar com isso? Somente você pode escolher que peso carrega. A verdade não será fácil de enfrentar, mas é essencial para o que virá. A criatura pulou para mais perto, seus olhos incisivos observando Lyra. E então, amedrontada, Lyra piscou e viu que não estava sozinha. De volta ao castelo, a união entre Flavion, Lisandra, Eric e Anne estava se solidificando. O calor da determinação crescente irradiava por todos os lados. Após o plano de se aproximar dos ômicos, a tensão deixara espaço para um leve sorriso. "Vamos salvar Auralis!"
Flavion declarou, a força unida dando resultados. Lisandra assegurou que as vozes dos cidadãos seriam ouvidas. Precisamos garantir que todos se sintam parte da mudança. O amor por Auralis é incondicional. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, o brilho da luz da sala se assemelhava à esperança lentamente renascente, assim como a faísca do amor compartilhada entre o casal. Entretanto, a escuridão não estava longe. No coração da floresta, um silêncio crescente envolvia Lyra. Assim que o brilho do pingente intensificou-se ainda mais, sombra sobre sombra começou a se materializar. A criatura escamosa olhou para ela. Seus olhos marcados pela preocupação. Eles vêm! O ataque começou de súbito. Sombras emergiram das profundezas da floresta e Lyra se pôs em posição, o pingente brilhando como um escudo de luz. Prepare-se! A criatura alertava, mas Lyra se sentia fortalecida e pronta para enfrentar qualquer adversidade. Com um grito alto, as sombras atacaram e o brilho intenso do pingente os envolveu. Não! Lyra exclamou, sentindo um calor familiar irradiando do objeto em sua mão. E em um momento crítico, ela percebeu que a verdade estava ao seu alcance, mas os desafios que surgiam podiam redefinir seu legado para sempre. Enquanto as vozes de liderança clamavam por uma verdade unida ali no castelo, Lyra também sentia que as sombras que perseguiam o reino estavam a caminho, afetando diretamente sua própria verdade. O simbólico pingente agora delineava um novo significado. Não era apenas um emblema de poder, mas um portal para descobrir que a coragem poderia brilhar na escuridão que cercava. Ao encontrar seu papel na luta pelo reino, todos ao seu redor percebiam que a união seria a maior força contra qualquer sombra que se aproximasse. A jornada de Lyra e a determinação de Flavion e Lisandra se tornavam, assim, o símbolo das esperanças entrelaçadas de Auralis. E assim, a história continuava. Entre sombras e luz, onde desafios não eram mero acaso, mas caminhos que levavam ao novo começo. A revelação e a verdade estavam próximas e todos se preparavam para a guerra que se aproximava, não apenas contra a escuridão externa, mas contra os próprios medos e anseios que estavam prestes a ser desafiados.